Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou o Kazu, eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E hoje a gente tem um convidado super especial que é o Ricardo Matheus. Tudo bem, Ricardo? Opa, tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa construção fora do canteiro de obra, né? Essa coisa da industrialização da construção civil. Então, vamos lá. Feliz enquanto o mundo ainda chora por estar tão ao descaso. Então, Ricardo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco aí sobre essa industrialização da construção civil, né? A gente sabe que a construção civil, a gente está envolvido nela, constrói ainda de uma maneira bastante arcaica, né? Pode ser assim dizer, mas também é uma indústria que movimenta muita gente, né? Muita economia também gira bastante em torno disso. O Ricardo Matheus, que é um dos fundadores de uma empresa chamada Brasil ao Cubo, e que é uma referência hoje nessa construção chamada off-site, né, que é fora do canteiro. Ricardo, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional, né? Como é que é a tua formação, também para o pessoal te conhecer um pouco mais. Bom, gente, para mim é uma honra realmente aí participar do programa de vocês, do podcast de relevância aí em âmbito nacional, o Arquipapo. Fico muito feliz pelo convite e vamos lá, vamos trocar algumas figurinhas aí, algumas informações, vamos evoluir juntos. Em termos de contextualização, um pouco daquilo que é a construção off-site hoje, eu acho que ela passou por um estágio muito embrionário lá atrás, no processo de aprendizado profissional da minha pessoa especificamente. Então vamos contextualizar um pouco disso, para daí a gente ver onde a gente chegou hoje, né? Bom, basicamente, a história da Brasil ao Cubo, ela se confunde um pouco com a minha, né? Ela tem uma história um pouco mais curta, mas também tem uma história mais longa. A história mais curta é que basicamente faz 4 anos aí que a gente fez a primeira venda, né? Mesmo que o protótipo da empresa nasceu lá em 2013, um business plan feito ali em 2014, e a gente testando, validando algumas coisas. Foram 3 anos aí de aprendizado para em 2016 fazer a primeira venda, e hoje aí depois de 4 anos a gente ser uma empresa aí de médio porte. E a história um pouco mais longa, eu acho que ela se dá quando eu entro no mercado de trabalho, né? E eu vou entrar na empresa do meu pai lá em 1999, com 12 anos, muito pequeno ainda, mas já estava lá entendendo como é que funcionava. Meu pai tinha uma empresa de estruturas metálicas, então essa empresa de construção metálica fazia pavilhões, galpão metálico, né? E eu acho que desde o princípio, desde desse processo onde eu entrei lá na empresa, essa questão da semi-industrialização já esteve dentro de mim. Eu acho que foi alterando aí meu mindset para que eu pudesse enxergar que tudo que eu pudesse fazer fora do canteiro, numa fábrica e levar semi-pronto, neste caso, naquela época, né, faria sentido. E aí depois eu fui ser soldador, montador de estrutura metálica, então eu tive um aprendizado muito grande aí nesse período. Foi passando por todas as como é que é, as experiências dentro, né, da empresa, da cadeia produtiva ali, né? Exato, a gente fazia galpões, então eu ia para montagem, ia para a parte de solda, então até chegar 2005 e eu começar a fazer engenharia civil. Então, quando eu começo a fazer engenharia civil, eu começo a me apaixonar por a área de construção de fato, né, pela engenharia. E aí, em 2007, eu fiz um programa de iniciação científica na universidade, onde eu fui bolsista para estudar um sistema ainda embrionário que estava chegando no Brasil, o Light Steel Frame. E aí, recebi lá uma bolsa durante o período acadêmico para estudar durante um ano o que seria esse sistema muito difundido lá fora, mas no Brasil nem tanto. E aí, em 2009, eu faço um trabalho de conclusão de curso, e aí com o tema dimensionamento de uma residência unifamiliar em Light Steel Frame. Então, começo a entender todos os processos teóricos que estão por trás aí de dimensionamento de uma obra em Light Steel Frame. E o bacana é que, como eu já trabalhava na empresa do meu pai, estrutura metálica e tal, eu ofereço para ele. Por que não, ao invés de só fazer galpão, porque a gente não pode fazer casas em Light Steel Frame, por exemplo? Verdade que de 2010 até 2012, na empresa dele, a gente fez aí 12 obras, mas acabou dando tudo errado, assim. Eu acho que naquele momento, talvez eu tivesse a visão e a coragem para empreender, mas a competência ainda não existia. Cara recém-formado ali, assim, né? Sei lá. Sabe aquele cara que quer fazer acontecer, sonhador demais, cara, muito embrionário ainda, tava pinto de granja, em outras palavras. Mas eu fez parte do processo para que pudesse aprender um pouco mais. Deu tudo errado, de fato, então meu pai passou por um declínio financeiro neste momento em relação à empresa por conta dessas obras, foi um período bem, bem crítico assim para mim. E aí, em 2012, eu recebi meio que um ultimato dele, assim, ou tu para com essa história de fazer casa e steel frame, ou tu sai da empresa. E aí, fui mais sensato. Caraca!
Fica inventando moda aí, pô. Foi mais ou menos isso. E aí eu. Não, fui mais sensato dessa vez e falei: não, eu vou parar e tudo certo, e a gente segue. E aí continuamos trabalhando ali, fazendo galpão e tal, mas já Uhum. num período assim bem crítico, né? Porque no fim foram 12 obras feitas, mas não muito favoráveis. Só que aí chegou 2013, eu fui fazer engenharia de produção. Tinha dado tudo errado, mas o sonho continuava ainda, né? E quando eu faço engenharia de produção, eu entendo que se eu unificasse as duas engenharias, engenharia civil e a engenharia de produção, faria muito sentido, porque a indústria da construção civil, eu imaginava que era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. E por que não levar para dentro da fábrica? Né? Quando eu fazia em light steel frame a obra, era lá no local. Eu não fazia na fábrica, era semi-industrializado, né? Não era, tinha muito processo artesanal ainda, entendeu? Só para o pessoal entender, Ricardo, é porque assim, o Light Steel Frame é aquele sistema que você tem perfis metálicos, né? E aí você vai fixando eles e depois vem colocando, parafusando chapas, né? Que é esse sistema americano, né? Que, assim, tradicionalmente, né? Que é isso que você está falando, né? Tem uma parte de produção industrial, mas também é muito feito no canteiro de obra ainda, né? Ah, exatamente. Você foi bem claro agora para exemplificar isso. Basicamente, tu semi-industrializava, então os perfis chegavam prontos, né, era de estrutura metálica e tal. Entretanto, Uhum. tinha muito artesanato e a questão mais crítica, de fato, é que eu precisava fazer a obra no local. E fazer a obra no local não me gerava aí a questão de recorrência nas vendas e escalabilidade para que eu pudesse escalar o Brasil todo. Normalmente as Uhum. construtoras elas ficam bitoladas regionalmente, né? Difícil É. tu escalar. E aí eu pensei, mas como, o que eu vou fazer? Cara, pô, dá para pegar uma obra, fatiar ela, colocar em módulos menores, colocar dentro de uma fábrica, e aí depois tu unifica, transporta ela, depois só acopla um módulo ao outro. E foi o que aconteceu. Então, basicamente foi isso, essa é a história da Brasil ao Cubo em si, aí 2013 até 2016 foi a parte de teste, prototipagem, e aí em 2016 eu faço a primeira venda lá, aí o meu pai já tinha fechado a empresa dele em 2015. É isso que eu ia perguntar, tipo, você chegou pro teu pai e falou, pai, tem uma ideia nova. Ou você foi sozinho? Aí, como eu tinha perdido um pouco da credibilidade ali em 2013, mais ou menos nessa linha, eu perdi um pouco da credibilidade, eu fiquei meio que quieto na minha, estudei muito, aí fui estudar outras questões sobre empreendedorismo, né? Aquilo, eu tinha um aprendizado muito claro de como não se fazer uma empresa, isso eu já tinha aprendido em 2010 e Sim. 2012. Uhum. E aí eu fui aprender O que é como se fundamental também, né? exatamente. E aí eu fui estudar como se fazer uma empresa. Aí eu fui estudar pela Endeavor, uma fomentadora de empreendedorismo aí no mundo. Fui estudar nas Uhum. plataformas School Business mesmo, para me desenvolver mais essa área de empreendedorismo. Então, 2013 até 2016 foi um período assim caótico para mim. Foi quase que solitário. E aí até que 2016 estava tudo pronto, business plan, trouxe um investidor, que botou ali seus R$ 400.000 por 25% da companhia na época para prototipagem. E aí sim eu defini, como meu pai já tinha fechado a empresa dele, aí eu iniciei a Brasil ao Cubo. Porra, Muito legal. deve ter dado um certo medo aí, né? De você pegar, honrar ali com o teu investidor esse aporte inicial ali. Cara, inclusive eu tô vestido com uma camisa agora que tá escrito arrisque tudo na camisa. Eu acho que Aham. chega uma hora o cara tem que arriscar de verdade, cara, porque assim, se ficar acima do muro é complicado. E eu precisava arriscar, né? Chegou um momento que meu pai tinha fechado a empresa dele, eu ainda estava ali um pouco jovem, mesmo com 2 formações, mas ainda muito jovem, eu precisava seguir a minha carreira solo, assim, digamos. Sim. E aí a gente foi inovar na construção. Cara, muito legal. Entrando até nessa parte do conceito, né, desse tipo de construção, você falou ali que é a ideia de produzir praticamente tudo dentro de uma indústria, né, dentro de um ambiente controlado. Então, onde você não está ali dependendo de chuva, de frio, de vento, né, onde assim, você consegue ter um cronograma, consegue ter um controle de peças, consegue ter um controle do pessoal também, né. Mas a gente vê também, Ricardo, uma série assim, a gente tem, por exemplo, a questão nessa construção off-site que você falou, né? Tem a questão de uma construção modular, né? Eu queria que se você pudesse contar um pouco para a gente o que caracteriza um pouco desses tipos de construções assim industriais, digamos, né? Bom, vamos lá. Uma boa pergunta, porque a gente consegue esclarecer exatamente o que a Brasil ao Cubo é e como ela se comporta, né? A Brasil ao Cubo ela se comporta como uma empresa de soluções construtivas ágeis.
Então, independentemente do sistema construtivo que a gente precise fazer, a gente se adequa para que seja mais rápido, porque isso é o nosso DNA, entregar obras Uhum. rápidas, né? Então, a gente utiliza, por vezes, 95% das vezes, a construção modular volumétrica, ou seja, ela acontece por meio de módulos volumétricos 3D, onde eu consigo Tá. colocar lá água, elétrica, esgoto, piso cerâmico, carpintaria, esquadria, tudo dentro desse bloco, né, como se fosse uma obra maior, mas fatiada em fatias menores, para que depois eu pudesse transportar e depois só instalar no local. Mas a gente também utiliza, por exemplo, painelização, por exemplo, paredes de painéis para envidraçados, a gente utiliza fachada modular ventilada, a gente acabou instalando agora no prédio uma arquibancada modular inteira, então imagina um bloco de arquibancada inteiro modular. Caraca. Então, tudo que o nosso conceito, que é o pensamento modular, né, essa solução construtiva com pensamento modular, é o que eu consigo fazer dentro da fábrica ao ponto de apenas instalar dentro da obra, lá na obra. Então, Uhum. eventualmente, lógico, fundação a gente não vai fazer, vai ter que fazer no local, infraestrutura, pavimentação, lógico, isso a gente tem que fazer no local. Mas o que eu consigo levar pronto para lá, entendeu? Então, a gente chama de construção off-site, porque basicamente ela não acontece no canteiro. E você falou que você coloca, inclusive, cerâmicas, esquadrias, isso tudo é colocado na fábrica? Não, exatamente, é tudo na fábrica. Porque como a gente entende que o processo ele tem que ser muito rápido lá na montagem, tudo que eu conseguir colocar dentro da fábrica vai ter um ganho muito grande em agilidade lá na frente para nós, né? A questão é, só para dar sequência aqui, a questão é assim, não é que a gente tem módulos, por exemplo, pronto e a gente adapta e vai lá e faz a obra, não é isso, né? A Uhum. grande diferença é a gente nasce do zero com engenharia e arquitetura para isso. Não é que a gente pega lá um container, talvez a gente faz uma adaptação, não é isso, a gente não tem nem estoque de módulo pronto, a gente faz tudo do zero. Por isso que a gente se comporta como uma empresa de construção mesmo, entendeu? E o modelo construtivo é modular. É, porque a gente às vezes faz essa ligação ali, né? A gente entende muitas vezes que a industrialização ela vem com a padronização das coisas, né? A padronização das soluções e tudo. E daí a gente fica. As pessoas podem pensar que a questão estética também vai ser padronizada, né? Então, como é que fica a personalização da construção, né? As construções que vocês fazem não fica tudo igual, né? Então, ou seja, existe um jeito, né, dessa construção pré-fabricada ter essa personalização para cada um dos seus clientes, né? Não, é basicamente isso, né? O que a gente vende lá na frente é uma arquitetura modular, né? Não é porque a gente vai fazer em blocos, em módulos, que a obra tem que ser feia, ela tem que ser bonita, pô. Tem que ser legal, tem que ser uma obra de verdade, tem que ter uma roupagem arquitetônica que faz sentido, tem que ter uma fachada ventilada que pode inibir a passagem do calor para dentro do ambiente. Pô, dá para pensar de maneira modular e que fique bacana. Então é isso a nossa proposta e por isso que a gente acabou crescendo bastante aí no Brasil. Eu achei interessante que você disse que você faz, ainda na fábrica, você coloca ali alguns acabamentos que eles são, de certa forma, assim, delicados, sensíveis, né? Por exemplo, os revestimentos cerâmicos, as esquadrias. Não é o transporte dos módulos já montados nesse nível causa algum problema, não? Como a gente nasce do zero, a gente tem uma estrutura dimensionada para vencer essa questão de transporte dos nossos módulos, içamento dele. Então, em outras palavras, a gente dimensiona toda a estrutura para ter uma robustez global ao ponto que ela faça com que não tenha trinca no porcelanato, na esquadria, no vidro. Então, é dimensionado para isso. Por isso que a gente fala, é uma empresa de engenharia e arquitetura. Não é uma empresa, por exemplo, que tem módulos lá estocados ou containers. Até sobre essa questão da modulação, a gente como arquitetos, eu acho que isso é muito incentivado na faculdade, que é esse fascínio pelo container, né? Essa coisa de ter ali, reaproveitar aquele material e transformar em casa, transformar em edifícios, enfim, e aí fazer essa composição de você ter um módulo pronto e acoplar, né? Isso que você falou, você deixa toda a infra preparada de elétrica, hidráulica, esgoto, você chega lá e conecta isso em algum lugar. Mas eu acho que essa questão do container é um limitante, né? Porque você tem uma dimensão ali já definida, né? Sobre as possibilidades. E isso que você está trazendo, que é, assim, você recebe um projeto arquitetônico, né? Ou talvez essa construção é meio em conjunto, mas o projeto arquitetônico com a engenharia, e aí beleza, a partir desse projeto, como que a gente consegue industrializar isso, né? Então eu imagino que também deve ter
um tipo de pensamento muito grande em cima, né? Porque apesar de você não trabalhar com o container, por exemplo, o transporte vai ter um limite do tamanho do caminhão que pode levar, né? O tamanho do guindaste. Então, acho que esse pensamento sobre a industrialização também exige uma equipe muito qualificada também para coordenar todos esses projetos, né? Bom, exatamente. Eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que vai deixar bem claro. Imagina a gente pegar e fazer uma obra, né? Ela acontece dentro de uma fábrica. Aí tem obras, por exemplo, a gente está fazendo um edifício agora que são 56 módulos, são oito pavimentos. Tu imagina que tu tens que fazer essa obra, todo o projeto tem que ser pensado ao ponto de que ele vai ser desacoplado e acoplado novamente. Então imagina o projeto hidráulico disso, elétrico disso, de lógica. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas imagina a complexidade Sim. de fazer tudo isso pensando lá na frente, lá na ponta, que ele vai ser tudo unificado, uma obra só, mas que na fábrica ele é tudo desmontado. Então essa complexidade exige uma engenharia, uma arquitetura bem relevante e aí de bastante trabalho, mas no fim acaba acarretando aí num prazo super reduzido, né? E a outra questão que tu comentou do container em si, comparado ao nosso modelo construtivo, é que o container ele tem umas limitações, principalmente de altura e de largura, né? A altura dele, tem containers aí que tem só 2,60, por exemplo. Vai ter um pé direito muito claustrofóbico, isso é muito complicado. A gente fez obra aqui com um pé direito de 4 metros, né? Tô falando de 3,80 interno livre. Então, realmente é uma obra de verdade, né? Tu consegue fazer um grande vão livre, tu consegue vencer aí, fizemos uma universidade agora para a Ambev, por exemplo, tem 15 metros por 50, 15 metros livre com 4 metros de altura. Então, num container você consegue fazer uma obra dessa, entendeu? Então, é basicamente isso. E assim, com relação a limitações de altura da construção, existe alguma limitação nesse sentido ou não? Não, tem prédios aí fora do Brasil, de construção modular, que passam dos 40 andares, por exemplo. Porra, né? Então não tem. Exato. A gente está fazendo um de 8, que é o primeiro aqui da América Latina feito dessa maneira, né? Então é muito interessante. A gente está montando hoje o 7º andar. Terça-feira a gente já monta o 8º andar, por exemplo. Vai dar aí 40 que é o último, dias né? de O 8º montar. é o último. Isso, o 8º é o último, mas aí depois tem barrilete, caixa d'água e a cobertura final, que tem uma arquitetura bem interessante. Mas é muito rápido. A gente monta um pavimento em um dia. Isso é realmente incrível. Nossa, é impressionante, né? Mas e qual que é o tempo de produção disso dentro da fábrica? Bom, vamos lá. Esse projeto especificamente, que é um prédio de 8 andares, né, 3.000 metros quadrados, entre fabricação e montagem vai durar 100 dias. Então vai ser 100 dias de trabalho entre fabricação e montagem. Um prédio de 3.000 metros quadrados. É muito rápido, cara. É muito rápido, hein? A gente arrisca dizer que tem obras que a gente chega a ser 5, 6 vezes mais rápido que o convencional. Sim. Com certeza. E, assim, e a elaboração dos projetos está dentro desses 100 dias, assim, ou é feito antes? Especificamente para esse projeto, esse prédio teve 30 dias de projeto inicial para detalhamento, e aí quando a gente startou a fabricação, o projeto caminhou junto, né? Eu acho que o projeto ainda não acabou. A gente está finalizando a obra e o projeto não acabou. Mas enfim, basicamente isso. Mas isso é comum também na construção convencional, né? O projeto ele vai, às vezes, se adaptando um pouco até, né? Pelas consequências de algumas coisas que vão acontecendo na obra ali, né? Mas é que na construção tradicional você tem tempo, né? Nessa aí não dá para ter que acelerar o projeto. Né? Exatamente. E assim, a gente tem que pensar para a fábrica, quando fala, eu falo engenharia e arquitetura, tem que pensar para a fábrica não pensar, né? A partir do momento que eu torno isso, acaba ocorrendo o fluxo muito mais rápido, né? Então é nisso que a gente foca. O projeto está tudo em BIM, tudo detalhado, o máximo suficiente para que eles tenham um entendimento mais claro e o fluxo das informações flua ao ponto de ter uma produção muito acelerada, né? Tudo em BIM. Isso, a gente faz são vários softwares, tem a parte de software de elétrica, de hidráulica, de estrutura, de arquitetura, e depois a gente compatibiliza tudo em um software só, e depois a gente consegue, Navisworks, por exemplo, a gente consegue visualizar tudo isso. Agora, até pensando assim para nós arquitetos, assim, eu imagino que também o pensar o projeto desde o início, imaginando que ele vai ser industrializado, também seria o ideal, né? Porque
assim, esse pensar, né, esse gastar esse tempo, entre aspas, pensando em como que também os módulos podem ser mais racionais, né, como que a gente pode ter um aproveitamento melhor das peças e tal. Acho que também se desde o começo já puder ter esse pensamento seria mais interessante, né, do que, por exemplo, pegar um projeto que foi pensado para alvenaria tradicional e daí tentar adaptar ele, né. Pois é, o que que chega aí para você, Ricardo? Chegam uns projetos que inicialmente não foram pensados para modulação? Chega muita coisa aqui, inclusive projetos que não foi pensado como modulação, né? Entretanto, eu acho que foi uma percepção muito importante feita por vocês. Realmente, se pensar de maneira modular, a gente vai ter uma economia em termos de projeto, então a gente está falando em termos de custo de fabricação vai ser melhor, mais otimizado, e também prazos, porque tu consegue otimizar Uhum. todo o processo teu quando tu pensa de maneira modular em projeto. Então é muito interessante pensar, eu preciso fazer uma edificação, quero fazer um prédio modular. É muito interessante já ter esse pensamento antes, que aí o projeto já nasce da maneira correta. E Ricardo, acho que um dos assuntos assim que está bem em alta hoje no mundo é a questão da sustentabilidade, né? Então, hoje assim, o que a gente entende como uma construção sustentável, né, um edifício verde, é aquele edifício que ele é sustentável do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e principalmente econômico, né? A gente tem que estar sempre pensando em soluções que preservem o meio ambiente, mas que sejam viáveis economicamente, porque senão ninguém toma essa decisão, né? E como que o método construtivo off-site ele se enquadra nesse conceito de sustentabilidade? Bom, eu acho que o nosso processo, a sustentabilidade, ela nasce desde o zero, assim, né? Os materiais que a gente utiliza, a otimização dos recursos, né? A gente tem uma obra aí 3 vezes mais leve que o convencional, o concreto armado. Uhum. Então, tu alivia muito a tua fundação, então tu não agride tanto o solo, já começa por essas questões, né? A gente tem como base os perfis metálicos, né, que são perfis realmente muito interessantes, eles podem ser reciclados lá na frente, você sabe que a estrutura metálica, simplesmente ela pode ser reciclada, então isso é uma coisa Sim. bem bacana. A gente utiliza os painéis aí, isopainéis com injeção de poliuretano PIR, que inibe a passagem do calor de 80% para dentro do ambiente, então questão de ar-condicionado também passa a ter uma certa redução, tem captação da água da chuva, tem incríveis fatores aí que deixam a obra bem sustentável. E até estava pensando sobre essa questão até social, porque quando você tem um ambiente controlado, até para os funcionários, é um ambiente muito mais saudável, né? Porque você pensar assim, você está construindo prédios em altura e tal, pô, você tem uma série de normas de segurança, de altura, de cuidados que você precisa ter e riscos, né, de vida. E quando você tem essa construção dentro, quer dizer, esses riscos diminuem também, né? Porque você vai ter um pessoal que está trabalhando num ambiente que não está, assim, tomando chuva, né, ou sofrendo com as intempéries, também não correndo esses riscos, né? Então, desse ponto de vista, também em termos da social, também é muito interessante, né? Não, eu acho que você foi feliz, muito, muito feliz com a colocação, porque é basicamente um argumento de venda nossa aqui, né? A gente, o que a gente vende é isso, né? A obra chega pronta, então aquela incomodação também que o cliente possa ter lá durante um longo período lá na obra acaba não tendo. E também tem a questão de segurança de trabalho, tu tem uma amostragem muito menor de obra, né? Então acaba, quando menor a amostra, menor o risco também, né? De um acidente de trabalho. Parte É. ergonômica também para um funcionário trabalhar dentro de uma fábrica é muito mais interessante do que trabalhar exposto aí aos intempéries da natureza. Então, realmente é bem legal. E Muito do, e legal. do ponto de vista econômico também, né, que eu fico pensando assim, que é aquela máxima do tempo é dinheiro, né, e realmente né, quanto você está fazendo qualquer empreendimento que você estiver fazendo, né, empreendimento imobiliário, quanto antes você terminar a obra e puder usar aquele edifício ou comercializá-lo, mais rápido você vai ter o seu dinheiro de volta, né, o seu investimento de volta, né. E assim, os prazos, né, que você está expondo aqui, Ricardo, são absurdamente rápidos, né. Imagine, cara, 100 dias para fazer, tipo, do zero O um problema é que o edifício de 8 cliente vai ficar andares. sabendo disso e vai achar que é assim, cara. Cara, mas é totalmente. Eu acho que realmente, ainda mais nesse mundo que a gente tá, tipo, de imediatismos, né? Eu acho que cada vez mais a solução do futuro vai ser fazer a obra off-site mesmo, né? Não, realmente é uma coisa fantástica isso, porque a gente consegue mostrar para o cliente, né, no modelo de negócio dele comercial, por exemplo, a gente mostra a última Sim. linha,
que é muito interessante, que eu antecipo para ele 5, 6 vezes o faturamento dele. Então, com certeza fica muito mais barata essa obra, porque a antecipação de 5, 6 vezes faz com que realmente ele já comece a faturar muito antes, entendeu? É uma É. coisa realmente muito, muito interessante. E sabe que eu tenho um escritório de arquitetura aqui em Curitiba e digamos, no último ano, apareceu para mim 4 clientes que eu trabalho mais com a parte residencial. Mas assim, surgiu deles já espontaneamente a vontade de construir em sistemas mais industrializados, né? Então, 2 deles, na verdade, vieram pedindo o sistema que você falou, né, que é o Light Steel Frame, ou até o wood frame, né, que é o sistema de madeira e tal, mas também é um sistema bem tradicional nos Estados Unidos, mas que tem essa característica de ser mais rápido, né, o processo de construção. E muito dessas experiências que os clientes já tiveram, de ter péssimas experiências com a mão de obra, de demora, enfim, gastos desnecessários de materiais, então uma série de fatores que eles foram apresentando, né? E eu achei muito interessante, assim. E aí teve outros 2 clientes, que inclusive eu tô tentando viabilizar isso agora, que é muito construir nesse sistema que a gente pode chamar do plug and play, né? Que é tipo, vir com esse módulo pronto e só chegar lá e grudar na fundação. Mas eu achei muito interessante porque parece que, assim, né, nessa minha experiência, eu acho impressionante como os clientes já surgiram com essa demanda, né, de falar, olha, eu quero construir mais rápido, eu não quero desperdiçar tanto material e eu não quero estar lá preocupado se o pedreiro foi, se ele não foi, se chegou o cimento, se molhou o cimento, né, que são coisas que só quem constrói, né, no sistema tradicional entende esse sofrimento. Então, eu também queria entender um pouco como é que tem sido para você essa demanda, assim, esse surgimento também dessa nova demanda por parte até do público consumidor, né? Eu acho que é super bacana essa colocação, mas a verdade é que em 2013 a gente enfrentava um pouco mais de preconceito em relação a isso. Talvez a gente, naquele momento, precisasse quebrar aí um paradigma na construção, né? Visto que o modelo convencional está aí há séculos e, de fato, seria Uhum. algo inovador que precisa ser quebrado, né? A questão é que já nesse nova década aí de 20, eu acho que as pessoas já estão nascendo de maneira industrializada. É super bacana, porque chegam pessoas aqui na Brasil ao Cubo, mais jovens principalmente, que eles falam, eu não tenho dinheiro para construir agora, mas no momento que eu construir, com certeza vai ser de maneira industrializada, e eu quero falar com vocês. Então, eu acho que já está havendo um movimento dentro do mercado brasileiro, que as pessoas já estão nascendo de maneira industrializada. Não é que eu vou ter que convencer o pessoal, acho que já está É. nascendo dessa maneira. E isso é super bacana e está sendo muito favorável e por isso que cada vez mais a gente está tendo mais clientes aí. Você acha que essa tecnologia, né, ou esse sistema construtivo off-site, ele teve maior reconhecimento por conta dessa situação de pandemia que a gente está sofrendo? Eu falo isso porque é o seguinte, ficou muito emblemático no começo da pandemia, aquele hospital que fizeram na China, acho que, se não me engano, eram 1.000 leitos, os caras fizeram tipo em questão de dias lá, né? E essa notícia rodou o mundo, assim, sabe? Tipo, de como que os chineses estão conseguindo ter uma resposta tão rápido e como que a construção civil deles lá acompanha essa velocidade, né? Então, como é que foi a percepção aí desse sistema construtivo na pandemia? E eu queria saber também uma visão sua de como que você entende que está o Brasil hoje em dia nisso, né? O Brasil está tão distante, assim, de atingir esse nível de industrialização que a China tem na construção civil? Bom, vamos dividir essa pergunta em duas. A primeira delas, gente, realmente eu acho que foi um case muito interessante, aquilo que a China produziu, esses 1.000 leitos lá em construção modular volumétrica, né? E a instalação foi em 10 dias. O interessante é que eles comentam que foi 10 dias de obra e tal, realmente foi de instalação 10 dias, né? Teve uma parte de fabricação, provavelmente, que eles não colocaram ali, e aí realmente não foram só esses 10 dias. Eu cito isso para informar também, daí na segunda pergunta que você fez, é que desde 2013, quando a Brasil ao Cubo nasceu, ela realmente já se comportava dessa maneira, com esse tipo de tecnologia, porque a gente enxergava que em determinado momento fizesse sentido. Talvez o time da construção off-site acabou chegando agora, né, em 2020, com esse momento caótico da humanidade, porque ficou muito exposto às vantagens que a construção modular off-site pode trazer, né? Nós da Brasil ao Cubo, por exemplo, a gente fez aí 5 hospitais, e aí vale salientar que não são hospitais de campanha, e quando eu falo isso,
são hospitais de verdade, né? Seguindo normativas técnicas. Pô, tem dentro das paredes lá todos os gases hospitalares, tem lá todas as pinturas, o piso adequado para um hospital, o ar-condicionado, todos os fluxos aí de ar também para poder retirar de dentro dos ambientes. Então, tudo isso foi feito, por exemplo, a gente fez o primeiro hospital em São Paulo em 33 dias, então um hospital, quando a gente fala de 33 dias, a gente está falando aí de fechamento do contrato até a entrega final. Então, teve projeto no meio disso tudo. A gente startou... Caraca, velho. Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente tem como premissa aqui startar 80% de todo o escopo de uma obra nos 3 primeiros dias. Então, a gente faz uma força-tarefa de todo o núcleo técnico, engenheiros e arquitetos, para disparar para suprimentos, todas essas compras, 80% de todo o escopo. Então, vale salientar que, no caso desse hospital Emboimirim, em São Paulo, que a gente fez em parceria com a Gerdau e a Ambev, né, que fizeram a doação do recurso para que a gente pudesse entregar isso para o Albert Einstein, lá, que faz a gestão deste hospital para o Emboimirim, né? A gente fez em 33 dias. Então, em 3 dias iniciais, a gente fez todos os projetos, hidráulico, elétrico, estrutural, arquitetônico. São quantos Explodiu metros isso. quadrados, você sabe dizer? 1.350 metros quadrados. A gente fez todos os projetos em 3 dias e depois, no 4º dia, já tinha aí perfil da Gerdau aqui na nossa fábrica para a gente industrializar e começar a fazer. Este hospital realmente foi muito, muito rápido, e aí a gente acabou fazendo um segundo hospital em 28 dias, ainda mais rápido que esses 33 dias. Foi o hospital em Porto Alegre. Já estão ganhando velocidade. Né? Exato. E aí depois disso a gente fez São Paulo, né, Porto Alegre, depois São José dos Campos, Brasília e Porto Velho. Então foi 5 hospitais em 115 dias. Realmente foi um marco histórico para a engenharia brasileira e a gente sente muito orgulho disso. Cara, eu acho que os clientes com que eu trabalho, acho que os caras demoram 33 dias só para olhar o meu projeto e decidir se tá bom ou se tá ruim, sabe? O cara abriu o e-mail, né? O cara abriu o e-mail. Às vezes, tipo, o link do e-transfer caduca, né? O cara não faz o download. Basicamente isso. Todas as pontas precisam estar alinhadas, né? Para que o feedback seja muito rápido, para que o fluxo de informação realmente tenha que fluir. Eu acho que todas as empresas que nos apoiaram aí, colocando o recurso necessário para fazer as doações para cada hospital que a gente entregou, eles tinham como premissa essa metodologia ágil também, né? Que a gente pudesse realmente acelerar os processos e tudo fluiu de maneira muito rápida. Mas é só para finalizar essa questão dos hospitais ali a nível de informação, realmente foram 4 estados diferentes do Brasil, né? Foram 5 hospitais em 115 dias, e para isso a gente utilizou a tecnologia também de uma parceira nossa, a Tec Verde, aí do Paraná, para que eles... Então a gente fez todos os projetos, então neste projeto especificamente, para a gente ter um ganho maior, a gente fez o chassi, chão e teto, Tec Verde fez as paredes, né, para nós, e aí a gente acoplou aí em Curitiba, acoplou os módulos aí, e daí seguimos e fizemos as montagens nos outros estados. Isso teve um ganho muito grande, porque a gente industrializou ainda mais o processo das paredes em si. Na hora de acoplagem, já estava com elétrica, hidráulica, tudo dentro, entendeu? Então a gente conseguiu ter uma celeridade, e aí justificou que, unindo engenharias aí diversas, né, wood frame, steel frame, faz muito sentido lá na ponta e o cliente consegue receber isso de maneira instantânea. Caraca, é muito legal porque às vezes o sistema ele não precisa ser inteiramente num só sistema, né? Quando você consegue compartilhar eles e talvez aproveitar o melhor de cada um, talvez ainda possa ser até mais interessante, né? Agora esse sistema que você falou, imagino que na fábrica estava ali a produção dos módulos, botava no caminhão e você falava, ó, faz uma parada lá, uma baldeação lá em Curitiba lá, manda encher de parede e depois segue para São Paulo, né? Era mais ou menos isso, assim. A questão é que não foi enchido de parede, a questão é que foi chão e teto, tu imagina o chão e teto metálico, chegou lá, a gente volumetrizou, ou seja, subiu o teto, colocou as paredes da Tec Verde e deu sequência na viagem, entendeu? Foi basicamente Caraca, isso. Muito bom. É um pit stop legal. E você disse que você fez um hospital em Porto Velho, né? Porto Velho, Rondônia, cara, foi uma loucura. É um pouco longe aí da tua fábrica, né? 3.700 quilômetros. Realmente fez o mesmo processo. A gente passou em Curitiba, colocou as paredes ali, então eles nos auxiliaram muito, o pessoal da Tec Verde muito competente, assim, engenharia muito favorável, nos auxiliou também no processo. E aí depois a gente seguiu para Porto Velho, Rondônia, para fazer a montagem. Aí o nosso time já estava fazendo a parte de infraestrutura, fundação. Aí lá na ponta daí é Brasil ao cubo 100%. Então a gente entrega lá
faz a acoplagem e os acabamentos finais e faz a entrega. Esse hospital de Ah, Rondônia demorou 35 dias. Então a gente fez 3 hospitais em paralelo. Chega uma hora que tinha 3 hospitais sendo Nossa. produzidos. Uma loucura generalizada, mas foi uma aventura super legal. imagino que até por isso você precisou do auxílio de parceiros aí, né? Porque para poder vencer essa demanda aí, né? Exatamente. Entendi. Para esse caso Agora, a gente porra, contou com isso. 35 dias para esse projeto de Porto Velho. Cara, acho que só de transporte vai uns 5 dias, né? Porra. Foram 7 Você- dias, cara, de transporte, uma loucura, 7 dias. Caramba, cara, Caramba. porque é tudo É rodoviário, carreta né? prancha, rodoviário e é carreta prancha, é mais larga que a carreta convencional, né? Porque os Então modos vai são mais mais largos devagar, que né? Exato. Mas é assim, conseguimos vencer e entregamos com maestria. Que legal, cara. E assim, principalmente, né, construiu hospitais no momento em que era, assim, e ainda é, né, mas extremamente necessário, né, essa ampliação da estrutura. E achei legal porque você falou, assim, diferente do hospital de campanha, né, porque é um hospital que foi construído rapidamente, mas ele é permanente, né, então ele é uma construção sólida, como uma construção qualquer, né, ela não está ali para ser desmontada depois, né, então e isso num momento de pandemia, em que era necessário, talvez, pô, foi fantástico, né? Agora, realmente conseguir agilizar isso em vários outros tipos de segmentos, talvez seja uma parte muito importante, né? Eu queria que você contasse também como é que tem sido essa atuação de vocês aí para outros setores, né? Tanto de casas quanto de prédios, como é que vocês têm conseguido atuar nesses outros ramos? É interessante comentar que a gente fez 2 lançamentos agora nos últimos 3 meses, né? A gente lançou a linha residencial alto padrão, Brasil ao Cubo, a nível de prototipagem, então a gente testou, instalou 2 casas, estamos validando alguns custos, verificando qual vai ser o melhor modelo de negócio para a gente expandir isso, se a gente vai incorporar, se a gente vai fazer a casa lá e depois vender, ou se a gente vai trazer grandes loteadoras, a gente está entendendo um pouco mais disso. Esse aí só é uma casa que vocês fizeram, tipo, para vocês, assim, digamos. Vamos testar nós aqui ou Isso. já teve algum cliente, assim? Exatamente, testamos com a gente. A gente sempre gosta de testar antes de ir para o mercado, né? Eu acho que é importante fazer esse MVP, esse protótipo, para entender de fato custos, como é que vai ser o processo, como é que vai ser a personalização, os materiais que vão ser colocados. Então a gente testou tudo isso e agora a gente está com uma estratégia aí para lançar no mercado essa linha. Pô, imagina, a gente instalou essa casa 10 de dezembro, não tinha nada e lá foi na beira da Praia da Ferrugem, assim, Garopaba, por exemplo. Aham. E aí, pô, e a gente passou o Réveillon lá dentro da casa. Então, uma coisa realmente. Caraca! Que legal. Uma coisa realmente. Em 20 dias estava lá tudo montado, instalação, tudo prontinho. E estava lá no Réveillon. Então, realmente é Nossa. fantástico. E aí, para complementar, a segunda linha que a gente está lançando é a linha predial, né, com o protótipo que a gente está fazendo agora, de um prédio de 8 andares, sendo produzido 100% dentro da fábrica, a gente só faz a instalação lá. São módulos de 3,80 por 15 metros, são módulos realmente grandes, altos, são módulos, são 56 módulos que foram transportados, inclusive a gente está montando agora o 7º andar dele, né? E aí terça-feira a gente finaliza aí o 8º andar, então um andar por dia, realmente é uma coisa incrível aí a montar. Uhum. Caramba, é impressionante, né? A gente fica encantado, né? Eu, particularmente, assim, eu até, por causa desses clientes que eu tô tratando, você começa a mergulhar um pouco nesse universo, né? Entender. E, assim, ainda aqui pra gente, aqui em Curitiba, né? Tem uma dificuldade muito grande, assim, de acesso a esse tipo de construção, né? Mas é fascinante, assim. E o cliente volta e meia tá me mandando, né? Links e coisas. Olha, pô, vamos construir assim, quero chegar só com a casa pronta, né? Então, é um sistema que, para a gente, a construção civil é muito demorado, né? Para a gente fazer, para a gente construir e tal. Eu acho que todo avanço que existe para melhorar e otimizar esse tipo de coisa é fantástico, assim. Então, eu fico realmente muito impressionado, assim. É, Quero te dar parabéns, Ricardo, na verdade, porque a gente fica... É uma evolução da construção civil, né? Isso é um processo muito bonito, assim, de se ver. Ah, legal, fico feliz. porque inclusive isso que você falou, né, Caso, você falou certo, a construção civil é muito artesanal realmente no Brasil, né? E inclusive
acarreta em muito retrabalho, né? A gente sabe quando a gente está fazendo uma obra, né? O próprio, tipo assim, o próprio serviço de você colocar um interruptor ou uma tomada na parede, ele por si só já gera o retrabalho, porque você tem que fazer a parede, depois você tem que quebrar a parede para passar o conduíte, e daí depois você tem que fechar a parede de novo para poder pintar, né? Então, assim, a construção civil tradicional no Brasil, ela é baseada no retrabalho. E isso também faz com que a gente tenha muito problema de orçamento na obra, né? Também gastos não previstos no orçamento. E eu imagino que quanto mais industrializada é a construção, menos retrabalho e menos furo de orçamento você vai ter, né? Bom, isso é realmente uma coisa incrível. A industrialização da construção civil ela veio para otimizar processo. Então, hoje a gente ainda é um pouco artesanal, mesmo sendo dentro da fábrica, mas a gente acredita que a indústria 4.0, quando a gente colocar dentro da nossa fábrica mesmo, que é um modelo que a gente pensa em expansão de uma nova fábrica, já um pouco mais robotizada, isso talvez vai fazer sentido, com certeza a gente vai otimizar ainda mais os processos, vai ser mais favorável e talvez inclusive mais barato para o cliente final, porque a gente vai ter uma certa celeridade no processo de fabricação. É legal, porque eu acho que essa questão de custo, querendo ou não, ainda é um limitador, né? Evidente que, dependendo do tipo de cliente, esse cara que quer abrir um espaço comercial e aí tem uma velocidade de execução de obra, é uma coisa. Para o cliente residencial, talvez é mais pela velocidade dele ter a casa, né? Mas o custo, talvez, ainda dependendo do tipo da industrialização, ainda é um empecilho para um certo tipo de cliente, né? Então, se também otimizar isso para conseguir tornar mais acessível, com certeza você vai ter mais braços, né? Enfim, expandindo cada vez mais, né? Mas eu queria até saber como é que é as pretensões futuras, assim, né? Você comentou dessa indústria 4.0 e tal, mas tem mais coisas, assim, que você gostaria de crescer, de ampliar ou de quebrar mais esses paradigmas e preconceitos da construção civil, assim? A gente está enxergando que o mercado de andares talvez seja um mercado que a gente vai focar a partir de agora. Assim. A gente entendeu que a questão da celeridade que a gente traz para um prédio aí de 8 andares, a gente facilmente vai conseguir cada vez ser mais rápido e atende um mercado nacional. Né? Imagina tu fabrica a obra aqui e tu consegue transportar para qualquer lugar do Brasil em larga escala. Imagina o tamanho desse mercado. Então a gente está enxergando que edificações múltiplos andares seja um segmento muito claro para nós. E a linha residencial alto padrão a gente está estudando ainda, mas talvez faça sentido. Então a gente está numa fase de testes, aí, entendendo qual vai ser o melhor produto. Porque existe mercado para tudo quanto é produto que a gente produzir aqui, tanto comercial, residencial, hospital, escolas, cara, é infinito, né? Dá para fazer o que quiser. Mas talvez essa questão dos múltiplos andares seja o nosso foco. Legal. E você falou, Ricardo, ao longo aí do episódio, da parceria e do apoio que você tem há muito tempo com a Gerdau. E a gente viu aí as notícias nos últimos dias de que a Gerdau fez um aporte na Brasil ao Cubo, né? Como é que foi como é que está sendo essa relação de vocês agora? E como é que foi essa questão do aporte? Bom, gente, em relação à Gerdau é muito bacana, porque a gente identificou que era um player estratégico para nós, né? Principalmente que 25% do nosso produto de materiais, a gente está falando de aço, né? Então a gente identificou que foi um player muito estratégico para nós, para a gente se conectar. E a gente passou por um programa de aceleração com eles, o Gerdau Builders, né, da Endeavor, e aí foi identificado algumas consultecs, algumas startups da construção civil que poderia aí suprir esse gap de produtividade na construção que hoje existe. Eles identificaram a gente como um parceiro interessante, a gente fez algumas validações e depois disso a gente passou por um processo aí de negociação de eles adquirirem aí um percentual da Brasil ao Cubo. A gente abriu as portas, visto que seria um play estratégico para nós, muito interessante, uma expertise de 120 anos que eles têm, eu acho que isso realmente tem um peso muito grande, e a gente fechou esse negócio com eles e está sendo muito interessante. Então eles fizeram um aporte de cerca de 60 milhões de reais por 33% da companhia, uma coisa realmente que nos alavancou muito, para que a gente pudesse crescer, continuar crescendo. Isso é muito interessante, com fluxo de caixa saudável, buscando novos investimentos. Então isso foi muito importante. E aí ter um play estratégico como a Gerdau do nosso lado está sendo muito favorável, pessoal muito relativamente, eles são pessoas muito educadas, isso é muito importante falar também, frisar, e são profissionais de extrema natureza, realmente uma natureza incrível em termos de profissionalismo. Eu fiquei encantado com eles e eu estou muito feliz aí com a parceria e acredito que a gente vai só crescer ao lado deles aí para crescer ainda mais a construção off-site no Brasil.
querendo ou não, essa credibilidade que lhe é fornecida, assim, né, além do dinheiro, mas realmente tem um incentivo muito grande de que, pô, é um caminho legal que você tá, né, tá trazendo, e, enfim, uma trajetória que tem enfim, uma perspectiva muito, muito boa, né, lá na frente. Cara, e daí em relação com o teu pai lá, como é que foi? Teu pai ficou feliz agora com essas notícias aí, ou você conseguiu dar Não, cara. uma melhorada A na tua imagem lá? credibilidade voltou lá, né? Bom, cara, bom, vamos lá. Eu acho que é legal e é importante ressaltar aqui que realmente a credibilidade talvez tivesse perdido lá atrás, mas ele nunca deixou de acreditar em mim. Então isso é um ponto muito Legal, cara. interessante. O relacionamento sempre foi muito bom, nunca teve um estresse assim. Eu acho que naquele momento ele tinha muita verdade para ser falada, né? Eu tive que absorver, afinal eu era o filho e tinha errado, mas eu acho que agora, mas ele está muito feliz realmente, principalmente agora com o Dil, com a Gerdau. Pô, eu ouvi falar o nome da Gerdau durante toda a minha vida. Ele trabalhava com estrutura metálica, eu trabalhava com estrutura metálica. Gerdau sempre foi nosso fornecedor e hoje é um motivo de muita honra e orgulho, de fato, para ele a gente, né, ter a Gerdau aí como sócio da nossa companhia. E meu pai realmente está muito feliz, está vivendo um momento muito legal na vida dele. E eu acho que isso é o mais importante. É isso que faz eu acordar todo dia com um sorriso no rosto e ver a felicidade de toda a minha família. E isso eu estou muito feliz e honrado com tudo aquilo e a trajetória que a gente trilhou e para onde a gente está indo. Que legal, Ricardo. Pô, muito bom ouvir isso aí. É louco. E hoje, tipo, você olhando para trás, né, você consegue ver onde que você errou, o que que você teria feito diferente naquelas obras que você fez junto com seu pai? Ah, com certeza, cara. Eu acho que é interessante eu colocar isso, alguns erros, porque aí pode servir de exemplo para algumas pessoas que estão empreendendo e querem empreender para Sim. não fazer dessa maneira. É isso Pô, mesmo. gente, Cara, isso é muito bom, cara. eu acho que o melhor aprendizado está nos erros, né? E nada melhor É, aprender com os erros dos outros. perfeito. Então, então vamos lá. A dica número 1, cara, assim que eu dou. Eu acho que assim, quando eu formado, né, então um gurizão ainda, imagina, todo ímpeto, vontade de empreender, querendo fazer acontecer, e aí fui buscar ir para o mercado sem antes ter prototipado, por exemplo. Eu acho que isso foi muito erro, assim. A gente lançou o Uhum. produto numa feira, o Light Steel Frame, né, uma residência, a gente acabou vendendo 12 obras, e aí vender era fácil, o problema estava na entrega, né? Quem que entregava, né? Entregar. Aí não tinha time, cara, os produtos aí não estavam bem desenvolvidos, até questão de fornecimento, os materiais ainda não estavam homologados, realmente foi um período bem crítico, assim. Então, mas a dica número 1 de como não se fazer, eu acho que assim, não inicie nada sem tu não ter ali uma mão de obra plausível, uma mão de obra, um time realmente engajado, que tu possa fazer a execução com maestria, porque não adianta só vender, tu precisa entregar. E aí este processo Uhum. realmente ele é árduo e como eu não estava preparado, como eu vim comentando, eu tinha talvez a visão e a coragem de empreender, mas a competência ainda não tinha. Então, depois disso, fui buscar alguns conceitos de escalabilidade, fui entender o que era uma venda recorrente, porque daí eu consigo padronizar um processo, e aí comecei a ter uma certa otimização. Mas realmente os pontos críticos que causaram aquela questão de ter dado errado no Night Steel Frame ali foi produtos que ainda não estavam bem homologados, a terceirização ainda não estava muito fluida, então eu não entendia quem eram os meus principais parceiros, então estava bem Uhum. complicado. E também a questão de não ter uma maturidade, né, de obra em si, de poder entender que não era só a estrutura metálica que eu tinha que entregar. Né? A estrutura metálica eu até dominava, eu era soldador, era montador. A questão é que tinha água elétrica, carpintaria, ceramista na obra, e eu não entendia muito bem disso, recém-formado, e aí tomei ali pau pra caramba, mas cá estamos. Eu acho que valeu a pena não ter desistido, acreditar num sonho grande e de fazer acontecer, e estou muito feliz. Você falou ali da venda recorrente. A venda recorrente é aquela onde o mesmo cliente compra várias vezes, não é isso? Exatamente, é o que ocorre hoje, né? Então, quando a Brasil ao Cubo nasceu, 2016 até 2020, 21 agora, a gente tem players estratégicos que nos consomem recorrentemente. Um deles, o maior deles, é a Ambev, por exemplo. Isso é muito interessante, porque eles nos consomem recorrentemente. Sempre tem obras para a gente possa sustentar esse crescimento. Ambev, Gerdau, Mormai, são exemplos aí de players que nos consomem e isso nos favorece muito, entendeu? E daí você tem tipo um contrato de prestação de serviço longínquo com eles ou é um contrato para cada processo que você faz lá, para cada Não, serviço que você são, faz? não, são contratos para cada obra, mas assim, Ah, tá. o fato de eles estarem comprando uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes
da gente acaba endossando o nosso produto, né? Pô, se está comprando mais do que uma vez é porque tem alguma coisa de bom aí, né? Então, e aí isso acaba fazendo com que a gente tenha um faturamento um pouco mais alto. Isso é muito interessante. E até a gente falou bastante aí da questão da pandemia ali, né? Eu acho que é legal ver que a gente tem tecnologia, né? E a Brasil ao Cubo tá aí para provar, a gente tem tecnologia para dar resposta rápida para as coisas, né? Aí mesmo, né, Ricardo, em Santa Catarina, volta e meia, a gente tem alguma calamidade envolvendo tempestade, né? Furacão, coisa assim que acaba tirando a casa de muita gente aí, né? E então a gente tem a certeza de que a gente tem tecnologia para construir essas casas de volta em poucos dias aí, né? Pelo que você está falando, né? Isso é muito importante ressaltar que realmente é isso. O processo é muito acelerado. Daqui a pouco, a médio prazo, talvez o governo possa ter, sei lá, casas em estoque e a gente só instalar, por exemplo. É uma coisa realmente que dá para pensar e brisar assim. E se for pensar mesmo na essência, dá para fazer muita coisa junto. Também uma curiosidade que a gente tem é a respeito do crescimento da empresa mesmo, né? Em termos de faturamento e tal, porque isso também demonstra como que a empresa tá progredindo, né? Assim, se você puder contar um pouco, acho que desde 2016 até os dias de hoje, né? Como é que tem sido essa evolução da empresa, assim? Bom, bacana porque assim, a Brasil ao Cubo ela nasceu em 2016 com a sua primeira venda, né? Embora tenha tido aqueles 3 anos lá de prototipagem, mas a primeira venda de fato foi em 2016. Então é interessante argumentar que em 2016 a gente vendeu 100 mil reais, por exemplo, lá. E aí, em 2017 a gente nasce, né? De fato a gente entrega 17 obras no Brasil e a gente fatura aí 1 milhão e 900, por exemplo, só para contextualizar essa questão de números. Tá. Depois de 2018, a gente já veio, cresceu mais 300%, batemos aí 6 milhões de faturamento, uma coisa realmente incrível. Uma empresa de 2 anos ali, já ter crescido 300%. Só que aí, em 2019, acabou que a gente se conectou a alguns players estratégicos em termos de sócio, então eu trouxe alguns sócios para o nosso negócio, entendendo que a gente tinha que se transformar numa empresa de soluções construtivas ágeis. Então hoje a gente entrega inclusive a parte de fundação e infraestrutura lá pronta. Isso é muito importante ressaltar, né? Que aí a gente fechou todo o ciclo. Não é que a gente é só uma fábrica, a gente é uma construtora de fato que tem uma inovação. E aí ao trazer esse pessoal como sócio meu, então eu trouxe eles para dentro da companhia com participações realmente, né? E fez a gente ter uma alavancagem muito grande. A gente saiu de 6 milhões de vendas para 71 em 2019. Uma coisa realmente muito incrível e fez com que a gente evoluísse muito. E aí veio 2020, momento caótico da humanidade, né? Uma necessidade muito grande, uma pandemia de fato, e a gente teve mais 300% de crescimento, batendo 200 milhões em vendas. Então, realmente é uma coisa incrível, são números realmente muito legais, e um crescimento que vem tendo muito favorável. E a gente está aí com uma meta aí de bater 250 milhões de faturamento esse ano. E é muito importante, está sendo muito legal viver essa trajetória. E eu acho que o mercado da construção civil está começando a entender que a construção off-site é o futuro. Na verdade, não é o futuro, é o presente, as coisas já estão acontecendo. Não, genial, eu acho que é um assunto que realmente empolga a gente, né? Tudo isso que a gente falou da industrialização da construção civil, uma coisa que a gente escuta, né, Cazu, desde que a gente entrou na faculdade, né? Sim. E, cara, só agora que a gente está conseguindo ver isso aqui no Brasil, né? Sendo feito aqui na nossa frente. Então, parabenizo você também, Ricardo. Poxa, assim, a gente começou o episódio ali ouvindo a sua história, né? Então, parabenizo você pela coragem que você teve de transformar esse seu sonho em realidade. Bom, fico muito feliz, gente, pelo convite. Realmente eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida. E eu fico muito feliz com o convite aí de participar de um programa deste gabarito. E assim, precisar, só chamar. Tem aí nas redes sociais, Brasil ao Cubo. Brasil ao Cubo, Instagram, LinkedIn, Facebook, site, né? Pode pesquisar lá para entender um pouco mais como funciona esse processo todo. Lá tem vários vídeos, alguns documentários bem bacanas. Fica o convite aí para o pessoal também verificar essas questões. Legal. Maravilha. E, Ricardo, se eu quiser mandar o meu projeto lá, como é que eu faço? Tem uma casa que eu tô precisando construir aí, nesse sistema aí, como é que eu faço? É que a gente ainda não a gente não divulgou essa questão das casas,
como fabricante ainda. A gente está prototipando Tá. e entendendo, mas acredito que depois, o segundo semestre deste ano, a gente já vai ter respostas para o mercado aí. Mas o pessoal quiser fazer algum orçamento, é só entrar no nosso site que já vai cair direto lá na área comercial. Legal. Maravilha, então. Ricardo, então, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, né? Pelas suas informações que você trouxe aí. Acho que foi um episódio muito bacana e deu para aprender bastante. Bom, valeu, gente, mais uma vez aí. E aí, precisar, só chamar. Tamo junto. Muito obrigado. Beleza, obrigado, Ricardo. Valeu, um abraço. Vamos lá, pessoal, aos agradecimentos do episódio. Primeiro, gostaria de agradecer todos aqueles nossos contribuintes do PicPay que nos ajudam a manter esta bagaça aqui. Um abraço para Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Fernanda Floriani, Paula Dias, Fernando Ferrarese, Leonardo Castilho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Lauren Baldinazzi, Amélia Sakie, Leandro Dias, Charion de Souza, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Nélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Alfredo Andreasa, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! E eu vou ler algumas mensagens que a gente recebeu. Tem aqui o Charion de Souza, que falou a respeito do último episódio que a gente fez sobre maquetes. E ele falou o seguinte: em relação ao episódio de maquetes, muito bom. O Kazu falando das entregas dele, né? Ele colocou aqui entre parênteses, que foi uma frase que eu falei no episódio, avalie agora porque a maquete vai desmontar. Me fez lembrar de uma vez que eu entreguei uma maquete de topografia com massa corrida ainda fresca. A professora encostou o dedo e afundou. E é complicado, realmente, os professores tinham que ser mais ágeis na avaliação, né? Mandar aqui um abraço também para Maiara Pinheiro, ela escreveu o seguinte: oi pessoal do Arquipapo, tudo bem? Queria agradecer pela existência de vocês e pelo bom humor em que falam dos assuntos. Estou passando por um período complicado da minha vida e meu refúgio está sendo desenhar, fazer croquis, escutando o Arquipapo. Me distrair de um jeito impressionante. Obrigada por serem vocês. Ô Maiara, que legal, que bom que a gente pode estar contribuindo aí contigo nesse período complicado, mas boas energias aí para você. E também mandar um abraço aqui para o William Dantas. Ele escreveu: vocês são incríveis. Ele comentou aqui a respeito da última temporada, né, da temporada do ano passado. Ele falou: o meu favorito foi o episódio com o Gustavo Trabo, mas se pudesse eleger mais um, colocaria também o Habitar a Quarentena, o Ópera de Sydney, o Calatrava e o Estúdio M4. Porra, olha, só episódio bacana mesmo. A gente adorou todos esses, né? Esses aqui, tanto do Gustavo, foi super esclarecedor, né? Quando eles construíram as moradinhas infantis lá. Então foi um episódio bem bacana. E todos os outros que você relatou aqui também são fantásticos. Valeu, William. Obrigado. E se você quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo e-mail, que é o contato@arquipapo.com.br, e também pelas nossas redes sociais no @arquipapo, tanto no Instagram quanto no Facebook. Lembrando que a gente tem um grupo fechado do Arquipapo no Facebook, então se você quiser participar desse grupo, pede autorização que a gente libera a sua entrada lá. E se você quiser contribuir com o Arquipapo, a gente tem planos de contribuições mensais lá no PicPay. É só procurar pelo @arquipapo e contribuindo com a gente no PicPay, você tem direito ao acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente também acaba postando as notícias da quinzena, né? Que a gente posta de maneira exclusiva para esse grupo. E também mensalmente a gente faz sorteios de brindes, de livros, né? Para esses contribuintes. É isso? Beleza, galera? Então um grande abraço, até a próxima. Falou! Pra chegar. Pô, tá tudo errado isso aqui que eu tô falando, tem que voltar. Tranquilo? É porque eu não posso falar dessa maneira. Tá, tranquilo. Entendi. Acontece sempre a mesma.